Rodrigo, o que significa Jesus ter morrido, ressuscitado no terceiro dia? Pelo que eu me lembro dessa pergunta, ela foi mais ou menos assim, ela é inteligente, presta atenção. Se Deus Pai iria ressuscitar Jesus, por que Jesus não ressuscitou imediatamente após ter sido crucificado? Por que ele ressuscitou só no terceiro dia? Veja, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e o sangue dele já garantiu a nossa salvação. A ressurreição de Jesus é um emblema de que ele era o Filho de Deus, mas nós não somos salvos pela ressurreição, nós somos salvos pelo sacrifício, tá certo? O que nos salva não é a ressurreição de Jesus, é a morte de Jesus. A ressurreição é apenas o carimbo de que realmente ele era quem ele declarou ser, que ele foi vitorioso. Mas a nossa redenção estava na sexta-feira, não no domingo. Então, se Jesus morreu, falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, por que o Pai não ressuscitou ali na cruz mesmo? Imagina, Jesus, depois de um tempo morto, ele voltaria à vida na cruz. Por que Deus deixou passar tanto tempo? E por que Jesus ressuscitou no domingo e não na segunda? Por que não foi na terça? Por que não foi no sábado? Por que Jesus ressuscitou só no domingo, só no dito terceiro dia? Aí agora nós vamos estudar outra coisa da cultura bíblica e você vai entender por que era importante para aquela audiência que a ressurreição se desse no terceiro dia. Oi, bem. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu sair, porque a Laura está fazendo uma pergunta lá de cima e eu vou... Oi? A Laura colocou na tela. O calendário da época é o mesmo de hoje? Lebra Banca, né? Eu espero ter lido correto aqui. Não era. Mas só que para eu explicar isso com mais tempo, eu precisaria de pelo menos uma live só sobre isso. Eu vou dar uma respostazinha de 30 segundos aqui, para não ficar no ar a sua pergunta, mas se você quiser mais detalhe, comece a estimular o pessoal a botar nas redes sociais esse pedido, que eu posso fazer uma aula só sobre o calendário bíblico. Então, vou antecipar algumas coisas para você. Havia dois anos correntes para os judeus. Havia o ano civil e o ano religioso. Um começava de primavera a primavera, tá certo? Nissan, que é o nome do mês. O outro começava no outono, Tisri. Um começava aproximadamente ali entre o mês de março e abril, quando começa a primavera no hemisfério norte. O outro ano começava em outubro, mais ou menos. Então, você tinha 2 anos simultâneos. Outro detalhe, então, o calendário para os judeus não começava no mês de janeiro, como para nós. Isso é para os romanos, para os judeus não. Começava lá para março, abril. Outro detalhe, eles começavam os meses a partir da lua nova, que ela era observada. Então, quando a primeira lua nova era observada, que eles começavam. Além do calendário civil e religioso, os judeus também trabalhavam com 2 outros calendários, um calendário solar e um outro calendário lunar. Então, o solar, por exemplo, que era quase igual ao nosso 365 dias, que era usado em Qumran, e o lunar era usado em Jerusalém. Os dias não eram de meia-noite a meia-noite, eram de pôr do sol a pôr do sol. Então, havia várias diferenças. Outra diferença, nós usamos o calendário gregoriano. E o calendário gregoriano tem um erro de entre 4 a 6 anos aproximadamente em relação ao calendário de Jesus. Aí eu vou até colocar uma provocação para você que fez essa pergunta. Sabia que Jesus nasceu antes de Cristo? Por causa do erro. Depois eu posso explicar isso para você. Então, se quiser mais explicações, é só pedir nas redes sociais aí. Encha a rede social de perguntas que a gente atende aí. Tá certo? Posso continuar, meu bem? Ok, então, continuando aqui, eu estava respondendo a vocês por que era importante Jesus ressuscitar no terceiro dia. Não no segundo, não no quarto, não no quinto, não no próprio dia da morte dele. Por que tinha que ser no terceiro dia? Então vamos lá. Olha que interessante essa passagem de Êxodo, capítulo 19, versos 10 e 11, como é que ela nos ajuda a entender o que eu poderia chamar de teologia do terceiro dia. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. E lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá
à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Percebeu a ordem de Moisés? Por que Deus fez essa declaração? Por que no terceiro dia? Lembra que Deus, quando falava com o povo, Deus partia do conhecido para o desconhecido. Deus é didático, Deus é um professor acima de qualquer coisa. Se a Bíblia fosse escrita hoje, gente, vamos supor que a Bíblia fosse escrita em nossa cultura do Brasil atual. Certamente a Bíblia estaria repleta de exemplos envolvendo Instagram, podcast, rede social. Talvez o apóstolo diria alguma coisa sobre falsos cristãos que estariam vivendo de Photoshop espiritual. Talvez essa expressão apareceria na Bíblia. Cuidado com o Photoshop espiritual. E quem lê aquilo ali já sabe o significado. Photoshop espiritual, pessoas que mostram uma espiritualidade que não é real, que é um aplicativo. Talvez os falsos profetas teriam outra nomenclatura, talvez não se chamariam profetas, seriam falsos gurus, falsos influencers. Já pensou? Falsos mentores. Talvez o apóstolo nos advertiria contra os falsos mentores. Cuidai-vos do falso mentor, porque essas são palavras que têm mais ligação com o nosso tempo hoje. Talvez as questões, as leis de saúde incorporariam alimentos que talvez hoje muita gente come ou usa, talvez haveria alguma coisa contra o uso de drogas, contra o narcótico, alguma coisa assim. Então, o que a gente tem que fazer ao estudar a Bíblia, já estou dando uma pista para vocês do método que eu uso, olha, eu estou preparando uma forma sistemática do meu método de estudar a Bíblia, então aguardem, viu? Uma delas é colocar a Bíblia dentro do contexto. Outra ferramenta que eu uso no meu método é separar na Bíblia o que é princípio e o que é histórico. Por exemplo, o respeito é um princípio. Se é um princípio, ele vale em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. O que é histórico? A maneira como eu demonstro respeito. Por exemplo, se eu estou entrando numa sinagoga, eu coloco um chapéu na cabeça. Se eu entro numa igreja católica, eu tiro o chapéu da cabeça. Se eu entro numa mesquita, eu tiro os sapatos. Tirar o sapato, colocar o chapéu, tirar o chapéu, são aplicações históricas de um princípio eterno que é o respeito. Ficou claro isso para você? Então, tem coisas na Bíblia que são culturais, são daquela época. Mas tem coisas na Bíblia que são princípios. Então, o que eu não posso cometer de erro na Bíblia é confundir princípio com a aplicação histórica daquele princípio. Aí tem gente que está pegando coisas históricas da época da Bíblia e quer aplicar fogo e ferro aqui. E há pessoas que estão achando que tem princípios bíblicos que deveriam ser aplicados hoje, que é só para aquele tempo. Aí você vai entender muita coisa. Por que a Bíblia não tem um discurso anti-escravocrata, como nós esperaríamos hoje, porque a noção de escravidão da época não era a mesma do século XIX, e assim por diante. Então, por que Deus falou terceiro dia ali no Sinai? Antes de responder a isso, deixe-me colocar outros exemplos para você perceber que isso era uma cultura. Olha que interessante essa passagem de Gênesis 22, verso 4, quando fala de Abraão indo a Jerusalém, ao Monte Moriá, que fica em Jerusalém, para sacrificar Isaac. No terceiro dia, porque diz que Abraão viajou com o menino 3 dias de viagem. No terceiro dia que ele avista o Monte Moriá. Ou seja, um momento de fé suprema no terceiro dia. Esther capítulo 5, verso 3. Diz que Esther, nós já lemos essa passagem antes, Esther jejuou por 3 dias, e no terceiro dia que ela foi se apresentar diante do rei. Êxodo capítulo 19, verso 11, eu já li para vocês, Deus estabelece 2 dias de preparo e no terceiro dia ele aparece no Sinai. Oséias 6, verso 2, essa passagem para mim é linda. É uma promessa que Deus dá aos judeus de restauração. E diz, depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará, nos erguerá. Algumas traduções dizem, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ou seja, ressurreição, cura e promessa. No terceiro dia. Então, o que nós aprendemos aqui? Que existe uma teologia do terceiro dia.
O terceiro dia é o dia da intervenção de Deus.